Olá, primeiro ano, grupo da água. O professor vai passar as instruções para vocês sobre o seminário que vai acontecer, que vocês irão apresentar na semana que vem, né? Vai ser a nossa primeira avaliação. Então, vocês aí do grupo da água, de 6 a 7 alunos, vocês vão ter que apresentar para mim duas coisas, né? Uma é a fórmula, do caso da água, né? E a outra, trazer alimentos, mostrar alimentos que possuem grande quantidade de água, ok? O nosso objetivo, né, aqui, é falar sobre a química da célula, mostrar, como a gente vai falar sobre células, é mostrar para os colegas que essas fórmulas químicas estão presentes dentro das células. Então, olha só, né, na semana que vem, o professor vai marcar uma reunião pelo Google Meet, né? Todo mundo vai entrar nessa sala e vocês que são um grupo da água vão ser o primeiro grupo a apresentar, né? Eu vou querer que vocês façam, então, uma fórmula da água em papel para mostrar no vídeo, né? E os demais colegas, um fica responsável, né, pela fórmula, e os demais colegas vão apresentar alimentos que possuem grande quantidade de água, tá bom? Por exemplo, nesse alimento aqui vai ter, né, tem uma grande porcentagem de água, ok? Então, o professor vai apresentar aqui para vocês, vou compartilhar uma tela, para já fazer uma orientação sobre a fórmula e sobre alguns alimentos, tá? Ok. Então, olha só, todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, né? H2 é porque são dois hidrogênios e um oxigênio. Mas o que pouca gente sabe é que a fórmula da água, esse H2O, ele não é em linha reta, ele não é uma molécula linear. Ele é uma molécula que forma um certo ângulo, né? Como vocês estão vendo aí nessa fórmula, tá bom? E esse ângulo, pessoal, né? Aqui tem um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Vocês conseguem perceber que ao redor desses átomos de hidrogênio possui uma carga positiva. E eu quero que vocês falam isso, né? Quando vocês desenharem a fórmula no papel para mostrar para os colegas, mostra como é essa fórmula, que ela tem esse ângulo, que ao redor dos átomos de hidrogênio tem uma carga positiva, né, nos dois hidrogênios, ao redor desse átomo de oxigênio tem uma carga negativa, né? E a molécula da água, então, ela é chamada de molécula polar, porque ela tem polos, positivo e negativo, tá? E observem aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma molécula de água, oxigênio em vermelho e dois hidrogênios aqui. Lembrando que ao redor dos hidrogênios tem carga positiva, ao redor do oxigênio uma carga negativa. Então, esse oxigênio, que é negativo, ele vai se sentir atraído por um hidrogênio da outra molécula, o positivo e o negativo, tá vendo? Então, um atrai o outro. O oxigênio de um fica atraído pelo hidrogênio da outra molécula. E assim por diante, estão percebendo? Por que o professor quer que vocês falam sobre isso e por que vocês terão que ser o primeiro grupo a apresentar? Porque todos os outros temas, né, carboidrato, lipídio, proteína, vai estar relacionado com a molécula da água. Opa, veja, se os demais nutrientes também tiver polos positivo e negativo, significa que esses nutrientes, eles conseguem se misturar com as moléculas da água. Entende o que eu digo? Alguns nutrientes que têm polo, moléculas polares, né? Que tem polo positivo e negativo, têm uma afinidade com a água. O termo que a gente usa, né, se chama hidrofílico. Né? Hidrofílico é porque é afinidade com a água. Agora, se o composto, né, não tiver carga, ou seja, não for polar, quando não é polar, a gente fala que é uma molécula apolar, o A de negação, né? Porque não tem polo, não tem carga positiva e negativa. Então, se ele não tem carga positiva e negativa, ele não vai ter afinidade com a água. Entende o que eu digo? Essa molécula que não tem polo, que não tem afinidade com a água, o termo que a gente usa se chama
hidrofóbico. Fobia de água, hidrofóbico. Né? Não tem carga, não tem polo positivo. Então, eu quero que vocês falem sobre isso na forma, tudo bem? Fica aí um coleguinha, desenha ele num papel, numa folha sulfite, no caderno, qualquer papel. E no dia eu quero que vocês mostrem, tá vendo essa formulazinha aqui, colegas, né? Ela não é em linha reta, ela tem polos, né? Se os demais grupos forem apresentar moléculas que têm carga positiva e negativa, vai ser molécula hidrofílica, porque tem afinidade com a água. Se não tem polo, então ela é uma molécula hidrofóbica, chamada de apolar, porque o A é de negação, tá? E aí os demais colegas vão ter, então, que pesquisar alimentos. Olha só, eu tenho aqui um sitezinho que eu digitei no Google e eu quero que vocês observem. Olha só, o que eu digitei no Google? Alimentos ricos em água, tá vendo? E olha o que apareceu, ó. Todos eles contêm mais de 80% de água na composição. Melancia, morango, pêssego, framboesa. E aí vocês podem, né, tem mais alimentos, se você digitar isso, né, vocês vão ver que tem vários alimentos, olha só, lista de 14 alimentos mais ricos em água, né? A gente pode vir aqui no Google Imagem, olha só. E aí você tem, né, o coco, por exemplo, que armazena bastante quantidade de água, né? Se vocês conseguirem achar a porcentagem, né, porcentagem de água numa melancia, no morango, vai ser ótimo. Então, para a semana que vem, né, vocês vão ser o primeiro grupo, o professor vai mandar o link lá do Meet, todos os alunos da sala vão entrar naquele horário, tá? E vocês vão ser o primeiro grupo. Começa, então, um estudante mostrando a fórmula e os outros estudantes mostrando o alimento, né? Daí vai lá o Joãozinho, eu trouxe a melancia e trouxe o morango, eles têm tantos % de água, tá bom? Vai o outro colega ali, a Maria, eu trouxe o coco e trouxe não sei o que, né? Então, se organize para cada coleguinha apresentar de 1 a 2 alimentos, pelo menos 2 alimentos, tudo bem? E aí fica também alguém aí do grupo para falar sobre a importância da água. Por que a água ela é importante para a célula, para a vida? Ela tem algum fundamento, né? Então, pessoal, voltando aqui para minha... terminar aqui. Opa, cadê? Aqui. Parar a apresentação. Então, pessoal, a instrução é essa, tá bom? Se você, grupo da água, não conseguiu entender um pouquinho a explicação do professor, tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para o professor ajuda vocês, tá bom? Não precisa ter vergonha, a gente precisa, tá começando o ano letivo, e a gente precisa, então, se conhecer, tudo bem? Lembrando que semana que vem vai ser a nossa primeira avaliação na forma desse seminário. Pessoal, é uma apresentação curta. Vamos tentar fazer assim, todo mundo falar entre 5 minutinhos, 10 minutos, mas não mais do que isso. Tudo bem? Uma apresentação bem curtinha. Até mais, pessoal. Precisando, entre em contato com o professor pelo WhatsApp. Tchau, tchau.